Mas, Vilar, vamos embora. Vamos falar inicialmente do seu Vitória, que começou mostrando que é grande. Mostrando que talvez tenha tido aí aquela sorte de campeão, Vilar, não, né? Sufoco, né, irmão? Opa, não. Eu acho que é mais sorte de, sei lá, de quem tá voltando, né? Que tá precisando de um respiro aí, de quem tá precisando de um arzinho para poder voltar à Copa do Nordeste. A verdade é essa, velho. Vê que legal essa mensagem, Vilar, de Guilherme Prudente. Olá, família 45 minutos. Fui pro Barradão e sofri junto com os torcedores do Vitória. Agora é descansar que mais tarde tem pé na estrada com destino a Garanhuns. Guilherme, que mora e trabalha na cidade de Garanhuns, no Agreste Pernambucano, né? Princesa do Agreste. E tá aí pelas bandas da terrinha. Depois você conta aí o que você foi fazer por aí, viu, Guilherme? Agora, foi acompanhando lá em loco, viu? O que eu quero saber é o seguinte: o mais tarde, quando é? Ainda hoje? Ainda nessa madrugada ou é amanhã? Porque assim, de Salvador do Barradão para Garanhuns, amiga, é chão, viu? Se ele for ainda nessa madrugada aí, rapaz. É chão, velho. Pega um café, uma garrafa de café, os Red Bull. Guilherme é Uber, se eu não me engano. Pelo menos ele era motorista de Uber uma época durante a pandemia. Não sei como é que ele está hoje. Mas depois ele manda um alô aqui pra gente. Obrigado pela mensagem, viu, Guilherme? Desculpa te interromper, Vilar, mas acabei te jogando já no meio da análise desde o começo do programa. Mas fica à vontade aí, viu, meu irmão? Para dar aquele alô para a galera e também para já trazer a sua visão sobre esse começo de temporada, né? Porque a temporada já começou daquele jeito pro Vitória. Pois é, rapaz. Alô aí para a galera, né? Tem tempo que a gente não se fala aí, tem muita gente que mandou mensagem lá no Twitter querendo o retorno aí. Eu quero dizer que, assim, pareceu que eu escapei do Vitória na Série C, mas não foi, né? Largou. Larguei não. Admita, largou, tem a vergonha não. Caiu de novo essa porra. Não, tá bom, velho, tá bom, larguei. Tô revoltado, só volto quando voltar pra Série B. Você falou isso pra gente, eu tenho aqui, salva a sua mensagem. De jeito nenhum, irmão, de jeito nenhum. Quem acompanhou Água Suja aí já sabe a explicação, né? Participei da campanha lá e tal, falando de desafio profissional que não deu para conciliar, mas, pô, fico muito feliz aí com o pessoal, né, que pediu para voltar, pediu o retorno e tudo mais. Estamos aqui, né, para falar do Vitória, início de temporada do Vitória e de vários outros clubes, a gente vai falar do Santos daqui a pouco. Desafiador, né, velho? Porque, assim, se você for olhar os 90 minutos, o Vitória foi bem melhor do que o Cordino, mas bem melhor mesmo, né? Foi muito mais time, fez valer o favoritismo, a camisa, pressionou o Cordino. Só que tem que ser daquele jeito, né, Celso? Parece que a classificação tem que ser suada de qualquer jeito, tem que dar uma emoção no final, que o gol saiu nos acréscimos. Sofrimento, né? A turma gosta do sofrimento. 50 minutos, cara. 50 minutos do segundo tempo, saiu um gol contra. Então, assim, melhor retorno, a verdade, não tem. Tem como? Já volto no aperreio com um jogo... Realidade. Voltou à realidade. Voltou à realidade. Com um gol contra, 50 minutos que garantia a classificação. Loucura. Mas é isso. Pode já me dar o jogo já? É só ressaltar aqui, antes de a gente falar do jogo, que acaba que talvez a gente não tenha ideia da importância dessa classificação ainda para o Vitória, né? Porque eu acho que isso é daqueles eventos que a gente só tem noção da importância, só fecha a noção da importância dele quando o ciclo se fecha. Porque a Copa do Nordeste, disputar a Copa do Nordeste, né, dentro de uma temporada, ela pode ter um efeito transformador para um clube como Vitória, que independentemente de estar ainda enfrentando um momento muito difícil de sua história, mas acabou de superar mais um capítulo daqueles terríveis pesadelos, né? Conseguiu uma classificação histórica, um retorno histórico, um acesso histórico à Série B, o que não deixa de ser fundamental para um clube do tamanho do Vitória, de ter o planejamento de 38 rodadas, de tudo que representa a disputar uma Série B hoje em dia. E aí, se você inserir a disputa de uma Copa do Nordeste e as possibilidades que o Vitória tem, né, ao disputar uma Copa do Nordeste,
isso que eu estou dizendo, é algo de uma relevância que a gente só vai ter ideia do tamanho dela quando fechar esse capítulo da edição 2023 da Copa do Nordeste do Vitória, né? Exatamente. Para o Vitória, ele é ainda mais pesado, né? A importância de classificar para a Copa do Nordeste desse ano, ele é ainda mais pesado porque a gente, entre os grandes desastres que aconteceram no planejamento do Vitória no início de 2022, está a eliminação da pré-Copa do Nordeste para o Botafogo da Paraíba, né? Total. Quando a gente pensa em 2022 do Vitória, quando a gente fala a gente volta no passado, lembra do início de 2022, o Vitória já tinha, por si só, um início de temporada muito difícil, porque ia disputar a Série C novamente, depois de, deixa eu ver aqui, estou ruim de matemática, mas tipo, depois de 17 anos, de 2005 para 2022, 17 anos. Então, assim, ia voltar a jogar a Série C depois de 17 anos. Hã? Esse número miserável. Pois é. Também eu não sou muito bom de matemática, deixei isso claro agora. Mas tá certo, mas foi certo. 17 anos, 17 anos. Depois de 17 anos, o Vitória ia disputar a Série C, estava com muita dificuldade de orçamento para poder montar a equipe que ia disputar a Série C, muita dificuldade para poder achar jogador, muita dificuldade para poder pagar as dívidas que faziam transfer bans, né, que bloqueavam as possíveis contratações do Vitória. O Vitória começou o ano tendo que adiantar uma porrada de contratação, porque tinha uma previsão já de contratação bloqueada por conta de dívida com o Walter Boa. Então, assim, o início de ano do Vitória já foi muito ruim em 2022, e entre as coisas ruins que aconteceram foi a eliminação precoce na pré-Copa do Nordeste, que tirou o Vitória da Copa do Nordeste. O Vitória teve que se concentrar no Campeonato Baiano, que a gente fala que há muitos anos estadual, assim, não é parâmetro para nada. Então, esse ano é muito importante para o Vitória, que está voltando para a Série B, né? Está voltando à Série B, ter uma Copa do Nordeste para poder se testar mesmo, para poder testar o nível de competição, o nível de competitividade desse time que entra na Série B para poder se manter na Série B. Né? Eu acho que nenhum torcedor do Vitória, nem ninguém que acompanha o futebol nordestino, que acompanha os grandes times do Nordeste, vão olhar para esse Vitória e achar que o Vitória vai brigar para subir. Ainda que a Série B esteja mais fácil do que a do ano passado, né? Porque tem times com menos camisa, né? Os times de camisa, a maioria, todos subiram, a maioria subiu. Mas, assim, hoje, o Vitória não entra no mesmo poste que um Ceará com o Sport, por exemplo. Não dá para comparar. Eu acho que o Vitória entra para não cair. A verdade é essa. Então, o início desse ano é muito importante que o Vitória se classifique. Isso tem muito a ver também com a pressão desse jogo, sabe, Celso? Porque se você for colocar a Copa do Nordeste, por exemplo, do ano passado, a pré-Copa do Nordeste foi feita ainda em 2021, né? Ou seja, foi aquela pré-Copa do Nordeste como deveria ser, que é a pré-Copa do Nordeste que acontece no ano anterior. No fim da temporada. Exatamente. No caso desse ano, por uma questão de calendário da Copa do Mundo e tudo mais, ela aconteceu já na temporada, né? Já nessa temporada. Então pegou um Vitória, assim como pegou Santa Cruz e outras equipes que a gente vai comentar. Teve a sorte, de certa forma, a Vitória teve uma vantagem em relação aos times que, sei lá, disputaram a Série B, por exemplo, que foi o Vitória pôde começar a sua pré-temporada ainda em novembro, né? O Vitória terminou a sua disputa ali da Série C em setembro, outubro, e já pôde ir para a temporada em novembro. Então, o Vitória chega a essa primeira fase da pré-Copa Nordeste com mais de um mês de pré-temporada. Só que, ainda assim, o primeiro jogo à Vera, que uma coisa é treino, a outra coisa é jogo à Vera. O primeiro jogo à Vera é um jogo único, com eliminatório, que você está disputando simplesmente a permanência, ou melhor, a classificação para a competição mais importante do primeiro semestre, velho. Então, exatamente. É um peso muito grande. E a gente viu isso durante o jogo, né? Eu acho que o jogo, ele reflete muito esse clima. Como você fala muito, Celso, o emocional pesa muito em campo. Muito, pô. Muito. O emocional é mais importante, às vezes, do que o técnico. Sim. A gente viu isso muito durante a Copa do Mundo, inclusive. Vários exemplos disso. E no Vitória não foi diferente, cara, porque desde o início do jogo deu para ver que o Vitória era muito superior ao Cordino. O Cordino veio para a Bahia, né, veio para Salvador, para empatar mesmo, levar para os pênaltis. Era a intenção do Cordino desde o início. Dava para ver pela postura do time, retrancado, tocando bola para trás, sem querer avançar. E o Vitória desde o início estava pressionando.
Agora, estava muito claro no time que havia uma ansiedade muito grande, o peso de estar jogando pela primeira vez, aqueles caras 11, muitos deles jogando pela primeira vez juntos. A Vitória tem novidades em todos os setores do campo, a verdade é essa. Da defesa tem zagueiro novo, nas laterais 2 são novos, no meio campo tem gente nova também, gente que está voltando, que é o caso de Rodrigo Andrade, dá para considerar que é novo. Né? Tem no ataque GG, Oswaldo, que estão estreando agora, estrearam hoje. Então, assim, muita gente que não se conhecia tendo que enfrentar um jogo que a torcida estava contando muito com essa classificação, para não repetir algo que aconteceu de muito ruim logo no início de 2022. Não repetir em 2023, esse é algo muito ruim. Sim. E o momento é diferente, né? Porque no início de 2022, na verdade, assim, ainda foi em 2021, né? A Vitória estava caindo para a Série C. E agora esse momento é diferente, né? Naquele momento, a eliminação pareceu mais uma surra que o Vitória tomou na pré-copa do Nordeste. Nesse ano, não. O Vitória está em moral boa com a torcida está abraçando o time, tem confiança no treinador lá do João Bus. Então a eliminação seria terrível. Meu Deus do céu! Peraí, calma. Meu irmão, velho. Que é isso, bicho? Meu irmão, velho. Abalou foi tudo aqui, pô. Como é que a gente juntou esses dois elementos aqui, pô? É o quê? Isso aí foi uma... Irmão, tudo alinhou, pô. O planeta Rapaz, tudo veja só. aí, bicho. Rapaz, veja só, primeiro lugar, eu queria falar da minha satisfação, né? Tá aqui de volta, né? Qual a satisfação dele? Entendeu? Qual a satisfação do Vilar? Tu chegou, ele correu, bicho. E em segundo lugar, o problema, rapaz, é o problema que eu andei sumido, né? O Santa Cruz passou aí né? Uns 2 ou 3 dias sem jogar, né? Uns 2 ou 3 dias sem jogar. E aí, enfim, o povo nem me conhece mais. Atenção, eu queria dizer, meu nome é Felipe Assis. Eu sou essa pessoa, esse rapaz jovem, cabeludo, esse rapaz cabeludo que vem aqui falar besteira quando tem dia do jogo do Santa Cruz, para caso o pessoal tenha esquecido. Faz muito tempo, rapaz, que eu passei aqui sempre. Nunca mais eu vim aqui. Meu amigo, Tá Rodrigo Carvalho, eu acho que eu vim com o figurino errado, pô. Eu devia ter vindo de exorcista, brother. Porque, Rodrigo, eu não sei nem o que falar, velho. Na mesma live, Vitor Vilar e Felipe Assis, pô. Que é isso, velho? Tô aqui daquele jeito, emocionado aqui, não sei não para onde esse programa vai, viu? Sei não. Felipe Assis e Vitor Vilar. Franja, ó, você chegou abalando tudo aqui, mas Vilar estava no meio da análise dele, tá? Sobre o que é que você acha desse Vitória, hein, Felipe? O que é que eu posso falar desse Vitória? Gigante, né? Na verdade, gigante, respeito demais. Agora, na verdade, você foi bondoso. Você quer dizer que eu cheguei atrapalhando, né? O que atrapalhou fui eu, pô, encaralhei tudo aqui. Desculpa, Vilar, velho. É que eu não podia deixar de aproveitar para tirar essa onda, pô. É um acontecimento. Nada, rapaz. Isso é um acontecimento. Nada melhor do que eu voltar a programação aqui de live ao lado de Felipe Assis, que foi o cara que mais torceu pelo Vitória em 2022, pô. Podia ser Fred, Cássio Cardoso e Minhoca, vê? Porra. Pois é. Tá vendo aí? Então é justo que Felipe esteja aqui, porque ele torceu muito pelo Vitória em 2022. Quando a gente estava lá em 2021, quando os dois estavam numa desgrama danada, assim, estava mal, quem me consolava era Felipe, assim, era o cara que conseguia dividir as amarguras da vida futebolística comigo, assim, era Felipe. Depois eu pegar umas dicas para saber como é que faz para tirar o Santa Cruz, porque o Santa Cruz não sai ainda não, desse sufoco aí não que você tá falando. Sinto muito. Olha Herculano, dizendo que marcou presença aí também, pô. Aí. Salve, meu irmão. E aí, Minhoca? Arretado, velho. Arretado. Mas, Vilar, desculpa te atrapalhar mais uma vez. Vamos seguir aqui falando do Vitória, porque você falava que realmente o time abraçou a importância, né? Entendeu, assimilou a importância desse jogo e performou de acordo, né? Pelo menos assim, em relação a ter noção da importância, né? Agora a gente se debruça um pouco mais sobre como foi o desenvolvimento técnico aí, qual a história desse jogo. Pois é, e a gente tá falando de uma coisa que aconteceu com o Santa Cruz também em 2021/2022, que foi a eliminação precoce da Copa do Nordeste.
Exatamente. Né? Então, a gente está falando de dois times que se lanharam lá em 2021/2022 e agora estão tentando, né, corrigir esse erro histórico aí que atrapalha muito no início da temporada. Cara, Exato. assim, falando rapidamente do jogo, viu, Celso? Porque tem muito a ver com o início de temporada mesmo. Como a gente falou, é um jogo muito difícil, um jogo em que os caras estavam, apesar de estar fazendo pré-temporada há um mês, mas o Vitória tinha muitos desfalques, principalmente no meio campo ali, você não ter Eduardo, né, que está suspenso. É um desfalque importante. E não ter Dionísio, que foi um dos destaques da Série C, também é um desfalque, ele está lesionado, teve uma lesão grave, vai ficar 6 meses sem jogar. Então, eram desfalques. O Vitória também teve Horrível, 5 né, jogadores. velho? Que azar, né, velho? Você é Muito. doido. O cara foi um destaque da Série C e aí na pré-temporada lesionou, teve uma lesão de ligamento e vai ter que ficar 6 meses no mínimo parado, né? E ele que é um cara... 8, né? Exato. E é um cara que assim, veio do Atlético de Alagoinhas, é um cara que estava no melhor momento, digamos assim, da carreira dele, né? Jogando para um time grande, estava jogando a Série B, enfim. Pois é. Então, assim, o Vitória tinha muitos desfalques, também tem os jogadores que ainda não podem estrear, porque foram contratados, não foram regularizados. Léo Gamalho, o lateral Zeca, Dankler, o zagueiro, enfim. Vários jogadores que também não podiam estrear. Então, foi um remendo de time, que estava treinando ali mais ou menos há um mês, tendo que pegar logo de cara esse jogo decisivo. E deu para ver essa ansiedade, né, do time durante todos os 90 minutos, sem conseguir fazer valer a sua parte técnica, né? A sua prioridade técnica, né? Exatamente. Acabou que aconteceu uma coisa muito interessante, né, Celso? Que como eu falei, o Vitória não tem Eduardo, que é um destaque do time da Série C, não tem Dionísio, outro destaque. E aí acabou que João Bussi colocou um cara que até pouco tempo não, durante toda a sua passagem no Vitória, ele foi muito mal aproveitado, não aproveitou também as oportunidades, a verdade é essa, mas ele foi mal visto pela torcida, que é Rodrigo Andrade. É um cara que, quando saiu do Vitória no ano retrasado, ele saiu de uma maneira pela porta dos fundos, assim, muito mal. E acabou que, por conta desses desfalques, o cara foi titular, né? João Bussi deu oportunidade para ele durante toda a pré-temporada, ele fez os amistosos como titular, e aí estreou fazendo um gol. Logo no início do jogo, fez o gol e foi o melhor em campo, assim, já adiantando, para mim, o melhor em campo foi o Rodrigo Andrade. Ele deu tanta confiança pro cara, pro João Bussi, pro técnico, que no segundo tempo, quando o Vitória precisava correr atrás do placar, a primeira coisa que João Bussi fez foi tirar João Pedro, que estava mal no jogo, que era um volante, né, cabeça de área, e confiou em Rodrigo Andrade para ser o marcador do meio campo. E ele foi muito bem durante o jogo todo, pisou na área, fez gol, né, no cruzamento ele antecipou o zagueiro no primeiro pau e fez o gol. Contou com uma falha ali do goleiro também, goleiro Dida, que de Dida não tem nada, só um minutinho. Fora de forma, né? Pois é, né, bem fora de forma, né? Fora de forma é pouco, é bem fora de forma. Inclusive, mas estava fazendo uma boa partida, né? Dá para dizer que ele salvou algumas bolinhas ali, né? Apesar do sobrepeso evidente, tá? Eu lembrei muito, rapaz, daquele goleiro da Inglaterra, que por um instante eu achei que fosse falar de Fred, vice. Não, eu ia falar que a piada era pesada demais. Nunca tive o desprazer ou o prazer, não sei, de ver Fred atuando, mas imagino que, em termos de condição física ali, pode ser parecido, né? Lembra um pouco. Então, só que aí depois logo veio um balde de água fria, que foi o gol de empate do Cordino, num gol contra de um cara que acho que todo mundo conhece bem aqui nesse podcast, que chama Camutanga. É um cara que acho que todo mundo desse podcast aqui, toda a equipe do 45 Minutos pode falar bem dele. Bem, não sei, mas pode falar com propriedade. E aí tomou o gol de empate e a ansiedade continuou, né? No segundo tempo foi incrível, assim. No segundo tempo o Vitória botou 2 bolas na trave, né? O Vitória pressionou o Cordino de uma maneira muito relevante, assim. Teve bola na trave, teve finalização, o goleiro Dida defendendo. O Cordino começou a apelar para a boa e velha cera, né? O Dida mesmo ele caiu umas 5 vezes durante o segundo tempo para tentar comer tempo e levar para os pênaltis. Só que aí, não sei, o futebol tem essas justiças, né? O futebol tem essas coisas impressionantes. Às vezes. E o gol
da classificação do Vitória veio dessa maneira impressionante, assim, porque se o Vitória passou esse sufoco todo por causa de um gol contra, quem diria que a classificação seria no gol contra do Cordino, né? Detalhe, da zaga do Cordino estava fazendo uma partidaça, assim, ó, os zagueiros do Cordino, que eu sinceramente não lembro o nome aqui, mas estavam fazendo uma partidaça, a zaga do Cordino estava se comportando muito bem, e o gol contra saiu justamente de um zagueiro, mas faz parte, né, do jogo, faz parte do futebol, e foi muito louco, porque o gol saiu 50 minutos, depois de uma pressão danada do Vitória, e, enfim, acabou dando justiça, provavelmente vai pegar o Jacuipense, né, que é um time baiano também, então a gente vai ter uma decisão baiana para participar da fase de grupos da Copa do Nordeste. A máquina, né? É a máquina Jacuipense, né, meteu goleado. E assim, só para finalizar mesmo a análise, porque é importante nesse início de temporada também analisar os reforços, né, os jogadores que chegaram. Além do Rodrigo Andrade, que não é exatamente um reforço, porque é um retorno de empréstimo, fez uma partida muito boa, continua fora de forma, ele foi conhecido aqui durante muito tempo na Bahia, né, Celso? Como bunda de baiana de acarajé, o baiano chama isso. Né? O baiano gosta de chamar aquele cara que é avantajado. Bunda de bacia, porra. Bunda de bacia, porra. Bunda de bacia, exatamente. É um cara... É uma tunajura. Fred chama de bundinha de pagodeiro. Bundinha de pagodeiro, perfeito. Outra definição perfeita. Parece, sei lá, bunda de pagodeiro é perfeito também. Ele continua fora de forma, né? Inclusive, até me deu uma certa inspiração para jogar futebol, né? Depois de ver a atuação de Rodrigo Andrade. Já que a gente está... o 2023 começou bem, né? Que eu entrei na academia pela primeira vez em minha vida, e João de Andrade Neto também. Então, um milagre aconteceu em 2023. Eu ia comentar exatamente isso, rapaz. João de Andrade Neto. Eu vi lá, fazendo de conta que estava na esteira, eu vi. Agora, veja, a gente só viu a foto, na verdade, né? Bermuda, Franja? Porra, bicho, eu não lembro. Mas, veja só, na verdade, a gente viu uma foto, né? A gente não viu um vídeo, a gente não tem imagem, assim, pra, né? Pra gente ter certeza. Eu sempre desconfio que João é o cara que é capaz de tropeçar se ele caminhar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Eu acho que ele não tem destreza para fazer essas duas coisas simultaneamente, sabe? Tipo, João, bate palma. Aí ele... Bate palma e assovia. Aí capaz dele cair no chão, sabe? João, anda, caminha. Agora mastiga o chiclete. Pá, tropeçar. Eu realmente desconfio sempre que isso pode acontecer. Imagina João na esteira, velho. Isso é doido. A gente viu a foto. A gente viu a foto. Ele nada comprova, por exemplo. A gente não tem como ter certeza. Se ele não deixou a esteira ligada, ficou lá, né, fazendo outras coisas, depois tirou a foto da esteira depois do exercício. Nada impede. Mas ele mesmo se entrega, né? Porque ele botou lá, eu vi nas redes sociais dele, dizendo assim que por hoje está pago, como dizem, né? Mas não garanto se amanhã não vou ficar devendo. Ele chegou amanhã e não teve mais nada. Eu voltei como se fosse algo habitual da vida dele, né? Eu voltei como? Meu Deus do céu. Voltei como? Enfim, é isso. 14 quilômetros. Claro que não foi 14. Não, 1.4. Deve ser 1.4, pô. 1.4. Não, é 14 mesmo. Não, deve ser 1.4. Claro que ele não correu 14 quilômetros. Maluco, em 35 minutos. É maluco. 14 em 35 é uma conta claro muito que não errada, velho. Claro que não é, pô. Ele não corre 2 km em 35 minutos. Eu me arrombo para correr 5 nesse tempo, pô. É doido, velho. Mas vamos lá. Vamos voltar para fechar agora. Pô, acho que foi bicicleta. Deve ter sido bicicleta. Só se for. Para fechar, Rodrigo Andrade, já falei. Me chamou muita atenção também outro cara que todo mundo aqui conhece bem, né? Que chama João Lucas, o lateral esquerdo. Foi muito bem no jogo, muito bem. Espero que continue assim, né? Apesar das referências que a gente tem do Náutico não serem tão relevantes assim. Mas jogador de Série B tá bom. O lateral direito, Raylan, também, para mim, foi outro destaque. Talvez até pau a pau com o Rodrigo Andrade. Foi muito bem. Raylan, que é ex-Jacuipense, né? Ou seja, vai enfrentar agora o ex-time dele. Né? Mas, assim, continuam devendo, né? Para mim, ficaram devendo. Trellis continuou devendo.
Foi um bom jogador para a Série C, mas para a Série B, desde o início, eu acho que não vai ser um bom destaque, né? Ainda bem que o Vitória contratou o Léo Gamalho para dar uma opção. Acho que o Léo Gamalho tranquilamente titular nesse momento. Rafinha entrou bem também. Esqueci de falar de Rafinha. Rafinha, que foi o artilheiro do Vitória na Série C. Tá mais ou menos, né? Tá baqueado, tá voltando de lesão, então entrou apenas no segundo tempo e deu um outro gás assim para a equipe. Me deixaram devendo assim um pouco João Pedro, Trellis, GG, né? Que é outro cara que também tem passagem aí para Pernambuco. Oswaldo também deixou um pouco a desejar, na minha opinião, né? Muito por conta disso, assim, por ter um volume de jogo, conseguir jogar. Diego Torres foi bem, né? Falei, não tanto quanto se espera dele, mas foi mais ou menos assim, deu para o gasto, como se fala, né? Para a estreia dá para ver que pode render. Mas assim, muito volume e pouca definição, né? De jogadores experientes como o Oswaldo, por exemplo, você espera mais definição, né? Mais tranquilidade para definir um jogo nervoso como esse. E não entregaram, né? Teles também é experiente, não entregaram essa tranquilidade que o jogo pedia, né? Você pode esperar um tipo de ansiedade de jogadores mais novos, mas de um Teles, de um Oswaldo, de um Diego Torres, de um GG, você pode realmente esperar um pouco mais de definição que a gente não teve. Mas enfim, passou. O importante é isso.